Salve, salve caverna, Lhama Jean na voz. Vocês estão bonzinho? Bem-vindos a mais um Deck Velho e hoje comigo, como sempre, nossa querida Lhama Otávio. Salve, Satisfação, salve, Otávio. caverna. Boa tarde, bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Deck Velho. Brabíssimo. E antes da gente começar, só lembrar vocês, caverna, se por acaso você não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, lembra de se inscrever, curtir, compartilhar, comenta. É um clique só e dá uma puta de uma força pra gente. Faz o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo, ele vai continuar mandando para vocês. Então, dá essa força para nós, dá essa moral para a gente que está começando. Agradece, a gente agradece demais. E antes da gente falar do Deck Velho, vamos falar dos nossos parceiros, rapidinho. O melhor deck box do mercado. Mano, o melhor deck box do mercado. Os melhores produtos de acessórios do mercado. TCG Inbox. Deck box dessas especiais. Eles têm deck box personalizada, tem dessas deck box mais classiquinha. Mano, é a melhor deck box do mercado. A melhor, não, vocês não vão achar uma deck box melhor que a dos Reis. Eles fazem deck box torre, se você gosta de torre. Eles fazem deck box para qualquer card game que você precisar. Eles têm vários produtos no site. Inclusive, eles estão com parceria com a Viper também, então você consegue comprar agora Shield também no site da TCG. E aí, mano, na moral, quando vocês forem entrar, o link e o cupom vão ficar os cupons vão ficar todos na descrição, mas o nosso cupom é LHAMA5, tá? LHAMA5 para ter 5% de desconto em qualquer compra na TCG. E o nosso outro parceiro dos Reis. Mano, Playmatch não é tudo igual, tá? Só para deixar avisado, não tem discussão. Playmatch não é tudo igual. Não adianta você falar para nós que aquele Playmatch de 50 conto que você comprou na Shopee tem a mesma qualidade desse Playmatch aqui da dos Reis. Não tem, não tem. Não, eu boto a minha mão no fogo que não tem. Não tem, Moisés, não tem. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Playmatch da dos Reis é o melhor playmatch que você vai usar e é um playmatch que dura. É um produto bom que vai durar, que você vai comprar e o produto não vai estragar, o produto vai ficar, mano, o Brasa da foi o Brasa, caralho, fugiu o Foi o nome do outro, Brasa mano. e o Langa. O Langa, o Brasa e o Langa que jogaram com a gente, inclusive a live deles está salva aqui no canal, é só jogar que vocês vão achar do Preconauta, falaram que eles querem comprar mais playmat da dos Reis, mas não dá porque o playmat não estraga. Não gasta, então. Não gasta. Mano. E aí, assim, quando vocês forem comprar, no site da dos Reis, eles fazem playmat personalizado, tem várias artes da hora também. Eles fazem arte personalizada, foil localizado. O site vai ficar aqui, o nosso cupom é LHAMA10, tá? 10%. 10% de desconto e dá essa força do canal para qualquer um dos dois parceiros, dá uma força gigantesca para a gente também, para manter a parceria, para a gente conseguir trazer desconto para vocês e mais coisa legal para vocês. Então é isso aí, vamos falar agora sobre o que é o Deck Velho. Se por acaso você não conhece, nunca viu, você caiu aqui nesse vídeo, esse é o 8º Deck Velho, tá? Os outros 7 estão no perfil, é só voltar para ver. Deck Velho é um quadro que a gente fez que a gente reforma decks de seguidores, tá? E aí é importante porque eu tô falando de reforma, eu não tô falando de upgrade, tá? Então, a gente vai manter a estratégia, o plano de jogo do deck, dependendo do plano de jogo, mas a estratégia principal e um ou outro arquétipo do deck. Isso só. Nada tá salvo no deck, tá? Nada está salvo. Isso não quer dizer que a gente vai mudar as 100 cartas do deck, tá? Vale fazer esse parênteses aqui. Primeiro porque, vamos combinar a coisa? Mudar 100 cartas dá um trabalho do cacete. Mais fácil montar um deck do zero. É mais fácil remontar um deck do zero e não é isso que a gente quer fazer. A gente quer propor um deck novo com parte das cartas que os nossos seguidores já usavam, tá? Mas nada tá salvo. No comandante, nada tá salvo. O que tá salvo é a estratégia do deck e um ou outro arquétipo que tiver no deck. O resto a gente pode mudar tudo. Inclusive, se você quiser que a gente faça isso com algum deck de vocês, vai ficar aqui na descrição o link do nosso grupo do Deck Velho do WhatsApp. É só entrar lá e mandar o link do deck de qualquer site que você usa para cadastrar a lista do deck, o
plano de jogo do deck, e a estratégia do deck, né? E qual que é o comandante. É só mandar essas informações que a gente vai gravar o deck velho para vocês. Então. Fechou? Então é isso aí. Bora pro deck velho. Roda a vinheta. E agora, Caverna, mano, na moral, eu preciso deixar uma coisa registrada aqui antes de eu começar a mostrar o deck. Vocês estão vendo aí na tela, tá? É um deck de Goblins e eu preciso muito deixar registrado que Goblins é minha tribo favorita. Quando eu comecei a jogar Magic lá, quando há 20 anos atrás, um dos meus primeiros decks foi deck de Goblins. Eu gosto muito de Goblins. Então, para mim foi muito legal, muito da hora mexer no deck de Goblins, tá? O deck que a gente vai mexer é um deck do seguidor nosso. Vocês estão vendo aqui pela capa, é a arte nova, mas ainda é a capa do deck. É um deck de Krenko. Clássico, Goblins clássico, tá? Um deck de Krenko de fazer Goblins. Eu vou ler o que o Diogo mandou pra gente no grupo do Deck Velho, para vocês saberem o que o deck dele faz, nas palavras dele, tá? Então vamos lá. Deck de Gobos no menu. O comandante é o Krenko e a estratégia: mobar Goblins, blá blá blá. Mas tentar castar alguns dos 3 bichos que almoçam Goblins para dar o GG. E aí tem um spicezinho, um temperozinho no deck, que é o terror dos picos. Ou seja, é um deck de Goblins, mas as cartas que ele usa para finalizar o jogo são cartas que sacrificam Goblins, que comem Goblins, que fazem alguma coisa, que geram algum valor a partir do sacrifício dos Goblins. Tá? E essa informação é importante. Eu não vou passar pela lista do Diogo para vocês verem. É uma lista de Krenko, que vai fazer um monte de Goblin, e bater com Goblins e gerar valor com sacrifício de Goblin. Vamos passar direto para a lista que a gente fez. E aí, dessa vez, a gente tomou um caminho ligeiramente diferente. Inclusive, eu esqueci de fazer uma coisa que eu vou fazer agora com vocês. Por quê? A gente escolheu comandante parceiro para esse deck, tá? Mas tem 2 opções de parceiro. É um parceiro meio modular, que vamos dizer assim. Inclusive, Diogo, você pode escolher o que você quiser. Na nossa visão, a melhor opção para fazer, porque a gente manteve a estratégia de sacrifício, que era a estratégia que ele já usava para finalizar o jogo, a gente manteve a estratégia de sacrifício e o tribal de Goblin. Tá? E aí, o que a gente fez? A gente mudou para Rakdos. O deck ainda é um Bracket 2, isso é importante dizer, tá? Ainda é um Bracket 2. E os comandantes que a gente usou, vocês estão vendo aí na tela, Tevesh e Dargo. Eu já vou explicar dos dois, porém, por que eu falei que o comandante é modular? Porque se vocês quiserem, pode trocar qualquer um dos dois. A minha sugestão é trocar o Dargo pelo Vile Smasher e manter o Tevesh, que o Tevesh da Draw ele é bem forte. Mas qualquer um dos dois que quiser trocar, fica Vile Smasher e Dargo ou Vile Smasher e Tevesh, não faz diferença, tá? De qualquer jeito é forte, mas na nossa visão, Tevesh e Dargo é a melhor opção. E Por quê? É a opção mais diferente também. Não tem nenhum deck no EDH Hack Tribal de Goblins de Tevesh e Dargo. Por isso que a Nenhum. gente resolveu fazer. Registrado no EDH Hack. Exatamente. Mas, como vai, o Smasher é legal também. Agora, por que o Tevesh e o Dargo? O Tevesh, apesar de serem 2 comandantes pesados, um deles é pesado, o outro não é pesado. Pesado, né? Porque o custo do Dargo reduz. O Tevesh é importante porque ele cria fichas se a gente precisar. É um deck de Goblins, a gente vai criar bastante ficha, desculpem. A gente vai criar fichas e vai ter uma abundância de criaturas em campo naturalmente, mas ele também cria se precisar mais 2. E o mais 1 dele é o que é mais legal, tá? A gente sacrifica uma criatura, ele não é criatura, né? Sacrifica uma criatura e dá 2 draws. Se a gente sacrificou um comandante, a gente dá 3 draws. Sua mão não Dargo. vai acabar. Então, você tem um draw sempre na zona de comando que precisar. E vamos combinar que o ult do Tevesh, se chegar a ultar, nossa, que delicinha roubar o comandante de todo mundo.
Isso é puro suco da maldade. Roubar o comandante de todo mundo só por roubar. É o puro suco da maldade. Nosso intuito não nem é chegar no ult, tá? Mas vale ressaltar que esse ult tá aqui se vocês quiserem usar se chegar. E aí o Dargo. Por que o Dargo é legal? O Dargo, tecnicamente, é um comandante de 7 manas, 7/5 atropelar. Só que a parte legal dele é esse custo dele, as manas genéricas reduzem em 2 para cada permanente que a gente sacrificou esse turno. Tá? E aí, o que sejam artefatos ou criaturas, né? Então, para cada artefato ou criatura que a gente sacrificou esse turno, reduz em 2 o custo. E, além disso, o Dargo tem um custo adicional. Na hora que você vai castar ele, você pode sacrificar qualquer número de criaturas. E isso é importante porque a gente vai fazer um parênteses para falar de regra. Você anuncia o cast primeiro e depois você paga a mana. Isso quer dizer o quê? Você sacrifica as criaturas para o custo adicional, reduz o custo e aí você casta o Dargo pagando a mana de custo reduzido. E vale lembrar que essa redução de custo do Dargo reduz taxa de comandante também. Então, na maioria das vezes, ao longo do jogo, você vai castar o Dargo por uma mana vermelha só. É Isso é um bicho de importante. 7/5 por uma mana. Acho um pouco Lembrando, roubado. muito, mano, se você quiser, dá para levar alguém por dano de comandante com 3 ataques. 7/5, se ele morrer, foda-se, você vai castar por uma mana de qualquer jeito. Não faz diferença nenhuma. E lembrando, por uma mana, você sacrifica ele pro Teveste da 3 down se precisar. Muito, muito forte. E aí, assim, eu queria começar antes da gente pontuar algumas cartas, que esse foi o deck velho que a gente mais tirou carta, tá? Sim. Ao todo foram 36 cartas que a gente tirou do deck. 2 a gente teve que Principalmente. tirar porque foram comandantes parceiros. E as outras 34 foram para fazer as alterações que a gente queria para manter nessa estratégia de sacrifício. Eu te cortei, Otávio, desculpa, mano. Principalmente porque o deck antigo era um tribal de goblins. Então tinha. Ele foi colocando tudo quanto é Goblin que ele tinha pra poder usar. E muitos deles não encaixariam nessa nova estratégia que é que a gente colocou no Rakdos, né? Então ele acabou não sendo tão útil. Exatamente. 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 E aí é importante ressaltar também, fazer um parênteses porque o que o Otávio falou. Porque a gente ainda manteve a densidade alta de goblins, ainda é um tribal de goblins. A gente só adicionou cartas mais eficientes para a mecânica de sacrifício, tá? E Sim. aí vamos começar com as coisas que a gente adicionou. Goblin Cirurgião, já Alguns, tá o primeiro aí. alguns sec outlets. Goblin Cirurgião, maravilhoso. Sacrifica um Goblin, regenera uma criatura, sec outlet, por uma mana. Vidente Visceral, também um sec outlet, só que esse dá um Scry. E é importante aqui a gente falar de uma das cartas mais fortes em qualquer tribal de Goblin. Prospector de Skirk, esse bicho. Meu Deus, esse bicho é muito absurdo. Ele já estava no deck. Ele já estava no deck. Eu tô só pontuando, se você tem um deck de Goblin e você não, por acaso, não usa, coloca Prospector de Skirk no deck, porque ele é uma das criaturas mais fortes que qualquer tribal de Goblin vai usar. Tá? Com certeza. Aí a gente adicionou Degolador de Laporte, Artista de Sangue, Pinga de Dano, do preto, é um deck de sacrifício, então morre criatura, vai dar dano, a gente quer que isso faça, a gente quer tirando vida ao longo do tempo, e a gente colocou um combo também no deck de 4 cartas, então né, dá para essas cartas fazem parte do combo para a gente conseguir, na Ganhar. verdade não fazem, mas ainda assim, para conseguir ganhar o jogo. Redundância, né, para dar dano. Adicionamos também o Bastion of Remembrance, que é um encantamento que faz basicamente a mesma coisa. Quando uma criatura morre, 1 de dano em todos os oponentes. A maioria dos goblins que eu tô passando que eu não tô falando são goblins que o Diogo já usava na lista dele, tá? Então eu vou pontuar só uma coisa ou outra que a gente acha que é interessante. E eu vou começar pontuando agora, tá? Ele já usava a Matrona, mas o preto tem o Bogart Harbinger também. Que é a Matrona tutora para mão, o Harbinger tutora para o topo. Mas ainda assim, é um Goblin de 3 manas que tutora qualquer Goblin
que você precisar. Então, você pode pegar Jaime Palm Incinerator, é um Goblin que vale a pena pontuar, por quê? Ele tem Cycling, e é importante isso porque Cycling é uma habilidade que você descarta a carta que tem o Cycling e dá um draw. Só que vocês estão vendo aí na tela. Quando a gente cicla o Jaime Palm Incinerator, ele vai causar X de dano em qualquer criatura, sendo X o número de Goblins em campo. Ou seja, por 2 manas você dá um draw e mata um bicho. Em Instant Speed. Sim. Então, não tem como. E aí, eu preciso pontuar mais uma carta nova de Goblins, que é escrota de forte para deck de Goblin, que é esse filho da mãe aí. House God Heavy. Esse, mano, é muito forte. Ele tem inicinhos motores, dá haste para os Goblins, e no começo do combate, no nosso turno, a gente vai criar uma ficha de Goblin, o Goblin tem que atacar, e quando a gente está em velocidade máxima, ele vira e adiciona uma mana vermelha para cada Goblin em jogo. Desculpa, para cada Goblin que a gente controla, não em jogo, perdão. Mano, uma mana para cada Goblin que a gente controla é muito forte, é super fácil de chegar na velocidade máxima. 4 turnos você tá na velocidade máxima. É muito E forte, ele vale muito a cria Goblin, pena. toda vez que ataca, você aumenta a velocidade, o Goblin é obrigado a atacar. Exatamente, exatamente. Aí a gente vai para a linha, essa terceira linha aqui de baixo aqui, todas as cartas a gente adicionou. Começar pelo Squee. O nosso deck é um deck de sacrifício, tem criatura que faz mana. O Squee é uma criatura que você pode sacrificar sem medo de perder ele. Porque ele está no exílio ou está no cemitério, a gente pode recastar ele. Pode recastar o Squee e ser feliz com ele. Então, Squee é muito, 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 muito bom. Pachalik Mons é uma carta bem forte nesse deck, porque ele é um pinger, né? Quando ele ou outro Goblin morre, 1 de dano em qualquer alvo. A gente é um deck de Goblin, tem loops com Goblins, a gente vai sacrificar Goblin para voltar Goblin. Ele vai dar dano em qualquer alvo, isso é muito bom. E a gente pode sacrificar Goblin para fazer ficha também. Sacrifica um Goblin e faz 2 fichas, isso é bem legal também. Falando de pinger, o demônio da bicicletinha, Mayhem Devil. Sempre que um jogador sacrifica qualquer permanente, 1 de dano em qualquer alvo. Qualquer deck de sacrifício usa esse bicho, ele é muito bom, ele é muito forte, vale muito a pena. E o porteiro, Molten Gatekeeper. Mano, eu já consegui dar tanto dano no meu deck de ETB com essa porra desse porteiro em campo. Já, eu quem eu diga. Nossa senhora. É muito forte. É muito forte. E aí a gente tá falando de um deck de sacrifício que vai gerar bicho, que vai gerar ficha. O porteiro vai dar dano, tá? É importante que eu tô falando do porteiro, porque a gente não pôs púrfuro. Por um simples motivo, o púrfuro tá caro pra cacete. Quase 90 E a pau, o mais gente, e a barato. gente já colocou algumas cartas aqui que estão mais ou menos nessa faixa. A gente colocou 2 cartas que também não estão baratas de comprar, que podem ser substituídas, mas que nessa estratégia são bem mais interessantes do que o púrfuro. Mas se quiser colocar, seja feliz, Diogo. É nóis. Aí a gente adicionou aqui. O Krenko ele já tinha, a gente só tirou da zona de comando e foi pro meio do deck. Goblin Trashmaster. Cresce os Goblins, é mais um Sec Outlet, e esse Sec Outlet destrói artefato, ou seja, pedra de mana, qualquer coisa que tiver parando a gente, ou que estiver gerando valor do oponente, sacrifica um Goblin, a gente gera valor porque o Goblin morreu, destrói artefato. As duas coisas que vai te ajudar e vai fazer coisa que o deck quer fazer, que é matar Goblin. Exatamente. E aí, Warren Soul Trader. Paga um de vida, sacrifica um bicho, cria um tesouro. Simples assim. É um sec. Desculpa. É um sec outlet. Cria tesouro. E é um Goblin. Mais importante do que tudo. Um Goblin. Então, mano. Só vai que é muito forte. Terror dos Picos ele já usava. Eu falei. É o Spicezinho, né? O temperinho que ele falou. Seed Gang Commander ele já usava também. Ele é bem forte. Cria 3 Goblins. E dá para sacrificar Goblin para dar dano. Os 3 pretos a gente adicionou. Pitiless Plunderer é um deck de sacrifício, vai morrer criatura, a gente cria tesouro, gera valor, é só uma criatura forte que dá valor para a estratégia que a gente já quer fazer. Ruthless Technomancer.
O Technomancer, especificamente, ele está aqui porque ele gera muito valor com o Dargo. Se você tiver o Dargo na mesa e castar o Technomancer, você sacrifica o Dargo, faz 7 tesouros. Se você sacrificar 4 dos 7 tesouros, você já recasta o Dargo por uma mana e ainda sobra mana para você fazer mais coisa. Tá? Exatamente. E aí eu vou fazer um parênteses importante, tá? Para quem quiser adicionar. Se vocês quiserem, a gente não adicionou porque a gente não achou necessário e a gente não queria subir muito o bracket do deck. Então, por isso essas cartas não estão na lista. Mas se quiser adicionar Hit Shimmer e... Fugiu o nome da outra carta. Twin Flame? Twin Flame. Se quiserem adicionar Hit Shimmer e Twin Flame na lista, Hit Shimmer ou Twin Flame, o Technomancer e o Dargo combam. Você vai fazer Mana Infinita, LTB infinito, ETB infinito, Cast infinito. Você tem Tesouro infinito, né? Então você vai fazer mana de qualquer cor infinita. O deck combo é mais um combo, tem um monte de pinger no deck, então você consegue lupar dano e fazer. A gente não colocou, porque o deck já tem um combo de 4 peças e a gente não queria colocar outro para subir o power level do deck, tá? Mas fica aí registrado, porque isso pode acontecer. Se quiser colocar, pode colocar. E uma das cartas que ela é forte sozinha e ela também serve como finisher. Sling Gang Lieutenant. O que ele faz? Quando ele entra, ele faz 2 goblins. E aí, melhor do que o Seed Gang Commander, o sec dele é de graça. É só sacrificar, não tem que pagar mana. E aí, ele dá vida pra gente e tira a vida de algum jogador. Isso é bem legal, é bem forte. E depois eu vou contar o combo com ele, tá? Eu volto nele quando a gente for falar do combo. Feitiços. Como é um deck de sacrifício, a gente adicionou um packzinho pequeno de Reanimate. Então, o Reanimate, Vitimizar e Dread Return. Dread Return e Vitimizar, por quê? O Vitimizar, você reanima 2 e sacrifica uma, que é o que a gente quer fazer, gerar valor com sacrifício. 2 por 1, muito forte. 2 por 1, meu dedo travou agora, desculpem. Muito forte. E Dread Return, paga 4 manas para fazer. Quando ele está no cemitério, você sacrifica 3 criaturas para castar ele do cemitério. A gente já quer sacrificar mesmo, gera um valor para castar uma mágica que vai reanimar outra coisa bem forte. Tutor Diabólico. Tutor genérico, diabólico, 4 manas, busca qualquer coisa que a gente precisar, não tem muito o que falar. Alimentar o enxame. A gente tem pouca carta que interage com encantamento no deck. Então a gente achou interessante colocar, tem 2 cartas aqui que interagem com encantamento. O Alimentar o Enxame é uma delas. Aí a gente adicionou, ele usava o Krenkus Command, a gente adicionou o Dragon Fodder também. Mais uma carta que faz Goblin. E aí a gente adicionou aqui um packzinho de interações genéricas para poder ter como lidar com coisas. Né? A Braid ele já usava. Infernal Grasp, mata a criatura. Hack do Charme é muito forte, Hack do Charme. Exila cemitério, destrói artefato ou dá 1 de dano a... Cada criatura dá 1 de dano ao seu controlador. Dependendo do estado que tiver a nossa mesa, a gente não vai usar essa última opção. Mas pode ser um caminho para matar alguém que esteja com mais bicho que a gente na mesa. Mas só o fato dele destruir artefato e exilar cemitério já é muito forte, pela quantidade de decks de cemitério que existem. É bem forte. Se você tomou um wipe não linear aí, ó, ele ajuda bastante também. Exatamente. Muito, muito legal. Terminate. Destrói qualquer criatura, ela não pode ser regenerada, isso é importante. E aí 2 cartas aqui que a gente colocou que são fortes e tem opções situacionais. Withering Torment é uma redundância para o Elementar o Enxame, destrói a criatura ou o encantamento e a gente perde 2 de vida. Só que esse é Instant Speed, tá? Então isso é bom também. E como tá crescendo o número de deck de lands, né, no nosso formato, Wrecking Ball, 4 manas, destrói criatura ou terreno. Então, você quer destruir, sei lá, Campo dos Mortos, você quer destruir Vesuva, você quer destruir qualquer terreno que gera valor, Wrecking Ball destrói, é uma carta forte, e se não quiser, se não tiver terreno para destruir, você pode escolher destruir uma criatura. É bem forte, é bem legal, vale muito a pena. E aí vamos para os artefatos. Agora a gente vai falar
de algumas coisas de combo que a gente colocou, mas primeiro pacotinho de mana básico. O deck só tinha Sinete Arcano de pedra de mana, adicionamos Sol Ring, Pedra Fellwar, Talismã e Sinete. Swift Footboots ainda tá aqui, se a gente precisar proteger alguma peça E importante, também já tava no deck. já estava no deck. Altar da Demência é um deck de sacrifício. O Altar da Demência é um Second Light forte que pode servir como win condition também. E aí vamos pro combo. Um combo bem legal, genericamente bem legal para qualquer deck de sacrifício. Altar de Ashnod, Nindeth Mantle e qualquer criatura que quando entra em jogo faz pelo menos mais uma criatura. Tá? Por que eu disse isso? Vamos lá. Altar de Ashnod. Sacrifica uma criatura, adiciona 2 manas incolores. Nindeth Mantle. Quando uma criatura não ficha vai para o cemitério, a gente pode pagar 4 manas e trazer aquela criatura do cemitério para o campo. Vamos ao combo. Eu vou começar com o combo menos óbvio e depois eu vou para o mais óbvio, que na minha opinião é o mais forte. O menos óbvio, na minha humilde opinião, é usando... Deixa eu ter que achar o bicho primeiro, né? Porque se eu não achar vai ficar difícil. É o Goblin lá embaixo, mais pra baixo. Não é não. Não? Cadê o Mogwai Marshal? Aqui, Mogwai Marshal. Isso. Mogwai Marshal. Quando ele entra em campo, ele faz um Goblin. Ou quando ele morre, ele faz um Goblin. Isso é importante por quê? Ele entra em campo, tem um Goblin, você tem 2 criaturas. Você sacrifica a ficha e o Mogwai Marshal para o altar de Ashnod, a gente vai ter 4 manas. Quando o Mogwai Marshal vai para o cemitério, a gente vai usar essas 4 manas e reanimar ele. A gente vai ter ao todo 3 Goblins. Quando ele morreu, ele fez um. Quando ele entrou, ele vai fazer outro. E ele. A gente vai conseguir fazer ficha de Goblin infinito e tem trigger de morte infinito. Isso é importante por quê? Regulador de Zulaporte, Artista de Sangue ou Pachalik Mons, é um Goblin que tá morrendo, vai dar dano pra cacete e levar a mesa. Se não tiver nenhum de dano, você pode fazer só Goblin infinito e sacrificar os Goblins pro Altar da Demência, também é bem forte. E aí, o Goblin que pra mim é a opção mais forte para fazer esse combo, porque ele já tem um Win Condition embutida nele. Sling Gang Lieutenant. Quando ele entra em campo, ele faz 2 Goblins, tá? Então, quando ele entrar em campo, a gente vai ter 3 Goblins. Mesmo esquema, sacrifica uma das fichas e ele para fazer 4 manas. Quando ele vai para o cemitério, paga 4, reanima. A gente vai fazer... a gente vai estar sempre fazendo um Goblin a mais. Então, ficha de Goblin infinita, trigger de morte infinito, trigger de ETB infinito. Com ele, a gente não precisa de nenhum pinger de dano. Ele tem a segunda habilidade dele, que eu comentei com vocês. Sacrifica um Goblin, o jogador alvo ganha perde 1 de vida e a gente ganha 1 de vida. Ou seja, você fez Goblin, 1 milhão de Goblins. Sacrifica 1 milhão de Goblins, dá dano em todo mundo, leva a mesa. Simples, Então, fácil, rápido simples, e seguro. fácil. O combo também funciona com o Seed Gang Commander. A diferença é que você precisa de um pinger, porque a habilidade dele de dar dano tem que pagar mana. Mas ele também gera ficha, também vai fazer Goblin infinito, blá, 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 blá. Simples, fácil, um combo de 4 peças, super eficiente, que dá para fazer e é bem legal. Uma win condition também, além dos pingers, né? Isso é bem legal para o deck usar. E aí, última parte, tratamentos. Daqui, o que ele usava? Tremor de impacto e animosidade compartilhada. Por que a gente deixou animosidade compartilhada? Se por acaso não der para ganhar com ping, dá para ganhar no agro com animosidade compartilhada. Uma opção bem legal, uma opção bem forte. Eu vou começar pelas cartas caras que eu falei, que a gente colocou, que estão mais ou menos o mesmo preço do Púrpuro. Grave Pact, Ditado de Erebor. Por que a gente escolheu colocar essas cartas? A gente, como vocês viram, tem uma densidade baixa de interação. Então, com o Grave Pact, Ditado de Erebor, a gente consegue controlar o número de criatura que tem na mesa também, porque o nosso deck é um deck de sacrifício, então vai morrer criatura no nosso campo. É o que a gente quer fazer, na verdade. Exatamente. Então, essas 2 cartas ajudam bastante a controlar a mesa para a gente não apanhar tanto também. Mas, se não quiser colocar, pode colocar outra coisa, pode substituir, não tem problema. Na nossa visão, essas cartas são bem legais,
Mas a gente sabe que elas são bem fortes, então pode substituir também se ficar muito forte para o seu meta. O Bastião, que a gente tinha falado. Quando ele entra, faz um humano, o humano não faz diferença. O importante é, quando uma criatura morre, 1 de dano em cada oponente, a gente ganha 1 de vida. Goblin Bombardment, mais um Sec Outlet, que serve como um win condition. Fez Goblin infinito, sacrifica qualquer número de Goblin, E vai dando dano. vai dar dano, vai dando dano e levando a mesa. E aí uma carta diferente, que a gente colocou, que não se vê muito jogo, mas eu acho bem legal, que é Goblin Warrens. Você paga 3 mana, sacrifica 2 Goblins, cria 3. É isso. Simples. Precisa pagar mana? Precisa. Mas ele sacrifica Goblin, que é uma coisa que a gente quer fazer, sacrificar bicho. E ele cria Goblin. Sacrifica 2 para criar 3. Bom pra caralho. Bom pra caralho, é legal. Faz o que a gente já quer fazer, que é colocar ficha. Então, é uma carta legal, é uma carta interessante, que nesse deck eu acho que entra bem legal. Vale muito a pena, né? Sim, mas é pouco usado, é diferente e a gente gosta de fazer isso. Exatamente. Tô esquecendo de alguma coisa, Otávio? Não, é Eu acho que só a não, né? base de mana que a gente acertou. Aí arrumamos uma base de mana. Baixamos. Ele tava usando 34 terrenos? 34 ou 36, agora não lembro. 34, vamos olhar. Eu acho que é 34, Caverna. Vamos olhar aqui rapidinho. 34. Olhou? 34 aqui é. Baixamos para 31. Curva de mana não tá tão alta assim do deck, então dá para jogar com 31 terrenos. Mas, se sentir necessidade de aumentar, pode aumentar. Pode aumentar. Eu acho que até 33 terrenos o deck joga sem flodar mana. Mas 31, na minha visão, dá para jogar com esse deck. Eu acho que é uma boa quantidade de mana também. Nada demais, arrumamos só a base de mana, corrigimos curva, as cores e a curva só, porque adicionamos uma cor, né? E é isso. E aí, mais uma vez, o Vai Smasher está aqui de sideboard, porque são comandantes parceiros pseudo-modulares. Na nossa visão, o Dargo é a melhor opção, mas pode usar Dargo e Vai Smasher, Tevest e Vai Smasher, não importa como vocês quiserem fazer. São as opções, e são opções legais também de fazer e de usar. E eu acho que é isso. É isso. Tá feito. Acho que é isso. Mais uma vez, obrigado, Caverna, por terem ficado até aqui. Mais uma vez, lembrando, se vocês quiserem que a gente faça no deck de vocês, o link do grupo do Deck Velho tá na descrição do vídeo. É só entrar lá, manda o nome do comandante, a estratégia do deck e manda o link do deck também, que a gente grava e faz para vocês. E é isso aí. Otávio, satisfação. A satisfação é toda minha. Não esqueça mais uma vez, de curtir, compartilhar, comentar. E nos vemos no próximo Deck Velho. Até mais, Até gente. semana que vem. Beijos.